Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo de volta ao canal Bispo Invest. Pessoal, olha só, nós vamos montar uma carteira de renda fixa agora diversificada. Qual que é o objetivo dessa aula aqui? Nós vamos aplicar os conceitos da aula anterior. Isso mesmo, se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar no card final e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode assistir essa aula e depois assistir a outra, ou assiste a outra aula e depois vem para assistir essa. Tanto faz, tá? Não tem importância. Qual que é o objetivo? É a gente fazer a aplicação agora. O que nós falamos na aula anterior? Sobre renda fixa, principalmente sobre renda fixa, né? Ou seja, nós falamos sobre pré-fixados, pós-fixados, CDB, CDI, os indexadores, IPCA+, como você consegue investir na renda fixa de forma segura, eficiente, para você bater, por exemplo, o CDI ao longo do tempo. Como que, através da renda fixa, você constrói seu patrimônio de forma segura e rentável, porque muitas pessoas acreditam que renda fixa é só você ir lá colocando em qualquer lugar, e não é. Por quê? Porque o país ele tem um cenário econômico, e no Brasil nem se fala. Isso muda muito. Taxa de juros alta, é mais importante você investir em determinados produtos e modalidades. Taxa de juros baixa, a mesma coisa, para você sempre estar com uma boa rentabilidade independente do cenário econômico, tá bom? Então, só dando um resumo do que nós falamos na aula anterior, agora nós vamos rapidamente montar a nossa carteira, uma sugestão de R$ 20.000, como a gente faria essa montagem de carteira, tá bom? Apesar da aula anterior só termos falado de renda fixa, nessa aula, como a gente está propondo uma montagem de carteira, a gente vai propor também um pedaço da carteira em renda variável, porque uma boa carteira, uma carteira saudável e inteligente, ela é diversificada, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Porém, se você não tem apetite para nenhum tipo de risco, você pode aplicar esse conceito aqui e esse exemplo que eu vou passar somente na renda fixa, não tem problema, tá bom? Porém, eu montei aqui 3 perfis: conservador, moderado e arrojado, e aí você escolhe qual é o seu perfil. Isso é muito importante, eu até falei isso na aula passada. O perfil ele é muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a aplicar agora os conceitos. Bom, o objetivo dessa aula, nós vamos montar uma carteira com R$ 20.000, que ela vai ser resiliente a diferentes cenários econômicos, como eu falei, tá? Aplicar os conceitos de renda fixa, visto na aula anterior, modalidades, produtos e segurança, adaptar a alocação conforme o seu perfil, ou seja, conservador, moderado ou arrojado, isso é importante. Eu falei isso na aula passada, o importante é você conhecer qual é o seu objetivo e o seu perfil, tá? Apresentar estratégia de alocação para diferentes cenários econômicos: alta de juros, queda de juros, inflação. E eu vou demonstrar para vocês como proteger o seu patrimônio, mantendo bons níveis de rentabilidade. Bom, perfis de investidor e alocação. Nós temos aqui o conservador. O perfil conservador, ele prioriza a segurança do capital que ele está investindo, tá? 70% proposto em renda fixa, 30% em outros ativos, tá? Porém, você precisa entender, quanto menos risco, menos rentabilidade. Quanto mais você arrisca um pouco, mais rentabilidade. Mas você consegue colocar o seu dinheiro, digamos, no risco de forma consciente e inteligente. Você só precisa de conhecimento, tá bom? Não é sair fazendo qualquer coisa que falam por aí. Perfil moderado. Busca o equilíbrio entre segurança e retorno. Legal. 50% renda fixa, 50% em outros ativos. E o perfil mais arrojado, que no caso é o meu perfil, eu tenho um perfil arrojado, inclusive bem mais do que ele propõe aqui, tá? Mas enfim, é muito bacana isso daqui, ó. Aceita um risco maior em busca de melhores retornos. 30% renda fixa, 70% outros ativos. Eu, particularmente, acredito que para você fazer algo diferente, crescer financeiramente, você tem que se expor a alguns riscos. É o que as pessoas fazem diariamente. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, uma corretora de seguros. Quando eu abri essa empresa, junto com o meu sócio, nós nos expomos ao risco. Porém, risco controlado, planejado, estudo e conhecimento. Inclusive, chamo você para fazer uma cotação de seguro ou de proteção veicular para o seu carro, tá? O seu patrimônio. Ele é um passivo, mas ele é um patrimônio. Então, eu sempre deixo o link aqui na descrição e no comentário fixado para você fazer essa cotação comigo, tá bom? É a patrocinadora aqui do canal, a corretora Bispo e Barros. Bom, alocação por perfil, vamos lá. Para o perfil conservador, que prioriza a segurança e preservar o capital,
Qual que é a ideia aqui? Pessoal, no slide tá recomendamos, mas não é uma recomendação, tá? É porque isso aqui é uma aula que eu monto aqui para diversas situações, mas não é uma recomendação. Eu não posso recomendar. Você vai tomar decisão. Isso aqui é só uma sugestão e uma ideia educacional, tá bom? Então, olha só, R$ 20.000, você vai colocar 70% em renda fixa, 14 mil, 20% em ações ou fundos imobiliários. Eu já dei aulas das ações aqui, das empresas, análise fundamentalista. Acompanhe aqui no canal, tem muita aula bacana aqui sobre renda variável que a gente investe também em ações, tá? Principalmente. 10% internacional e fundos. Fundo de investimento, pode ser fundo de renda fixa, fundo de renda variável, você escolhe. Ou ETF internacional, por exemplo, IVVB11 é um exemplo, ou se você quiser mandar o seu dinheiro para uma conta global, Avenue, Inter, Itaú tem, várias corretoras internacionais, você pode investir diretamente nos Estados Unidos, tá bom? Qual é o detalhamento aqui? Olha só. Para você ter liquidez diária e segurança, o que é liquidez diária? É você ter acesso ao dinheiro assim que você necessitar desse dinheiro. Então, sugestão de R$ 4.900 no Tesouro Selic, 25%, R$ 3.500 em CDBs, em bancos de primeira linha, ou seja, os grandes bancos. Porém, na aula anterior eu falei para vocês sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você investir em bancos menores com rentabilidade maior e maior risco, o fundo garantidor de crédito vai te proteger. Até 250 mil você pode ficar tranquilo, tá? 100 a 110% CDI, tá bacana. LCI e LCA, 20%, R$ 2.800, você tem isenção de imposto de renda, ou você pode escolher produtos entre 90% e 95% CDI. Lembre-se, não tem imposto de renda, então LCA e LCI ainda não tem imposto de renda. O governo está querendo taxar, mas é muito atrativo esse investimento, é importante ter na sua carteira. Tesouro IPCA, mais 15%, vai proteger você contra a inflação, expliquei isso na aula anterior. Pode ser produto de banco, né? IPCA mais emitido pelos bancos, títulos bancários, ou pode ser o tesouro direto do título público, tá? E os pré-fixados, tesouro pré-fixado, tem bom retorno, R$ 700. Você também pode escolher produtos pré-fixados de banco também, e é importante, na aula anterior eu falei isso, para que você ganhe em qualquer cenário econômico. O perfil moderado, qual que é a ideia de distribuir esse capital aqui? Um equilíbrio entre as duas modalidades. Proteção do patrimônio e aceitar risco para aumentar a rentabilidade. 50% renda fixa, 30% ações e fundos imobiliários, 20% internacional ou fundos de investimento. Detalhamento desse aporte. 25% no Tesouro Selic, para você ter liquidez quando você precisar, reserva de emergência, reserva de oportunidade. Tesouro Selic é uma boa opção. CDBs dos bancos, a mesma coisa, LCA, LCI, Tesouro IPCA para proteger da inflação e pré-fixado 10%. Tá? Aqui a distribuição dos valores como um exemplo. Nós temos também para o perfil arrojado, você que quer buscar retornos superiores ao oferecido somente com renda fixa. Então, você vai distribuir os R$ 20.000 em 30% renda fixa, ou seja, R$ 6.000, 45% em ações e fundos imobiliários. É muito importante, pessoal, se você vai investir na renda variável, ações, fundos imobiliários, você precisa estudar. Precisa fazer análise fundamentalista das empresas que você quer ser sócio, de preferência empresas do setor perene, que são empresas à prova de crise, que a gente chama, que pagam bons dividendos. Aqui no canal a gente fala muito sobre investir nessas empresas, então assiste os vídeos anteriores do canal, tem a playlist aqui de renda variável, de análise fundamentalista, se dedica, porque aqui esse perfil arrojado, ele é um perfil para quem realmente quer crescer o seu patrimônio de forma consciente, aceita o risco e se dedica a entender o que está fazendo, tá? É importante eu falar isso para você. 25% em internacional e fundos. Eu gosto de alguns fundos de investimento de renda variável, como eu vou dar um exemplo de um fundo que eu invisto, que é do Itaú Sabesp. Ele investe o dinheiro nas ações da Sabesp. A Sabesp é uma empresa privada, foi privatizada, de saneamento básico do estado de São Paulo, paga dividendos, setor perene, e esse fundo rende muito bem.
só que tem uma empresa muito forte por trás. Então, você precisa analisar a empresa que o seu dinheiro está sendo investido, tá? Eu sempre vou falar isso. Detalhamento desse valor aqui, ó. Para renda fixa, somente para renda fixa, R$ 6.000 para renda fixa, você vai distribuir entre Tesouro Selic, CDBs, LCI, LCA, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado. Vocês viram que as modalidades e os produtos a gente distribui sempre dessa forma? Por quê? Porque em qualquer cenário, alta da inflação você ganha, alta dos juros você ganha, baixa dos juros você ganha, baixa da inflação você ganha, porque você diversificou em vários produtos e modalidades. Produtos recomendados, né? Já falei no slide anterior. Tesouro Direto, Tesouro Selic, liquidez diária e segurança máxima, um dos produtos mais seguros para você colocar o seu dinheiro. Você está emprestando para o governo, títulos públicos do país, tá? Tesouro IPCA+, proteção contra inflação. Tesouro pré-fixado, taxa de fixa ideal para queda de juros. Ou seja, você comprou um produto lá, investiu a 16%, pré-fixado, você já combinou a rentabilidade do seu dinheiro. Se a taxa de juros cair para 12%, você está com essa taxa garantida, é muito bom. Então, na queda, você ganha com pré-fixado. Com os indexadores CDI e IPCA, na alta da taxa, você ganha. E esse é o cenário. Produtos de CDBs pós-fixados, rentabilidade atrelada ao CDI. O CDI ele é muito próximo da taxa de juros. CDB pré-fixado, taxa definida na contratação, mesma situação. E CDB híbrido, que é a taxa pré-definida mais inflação. Então, por exemplo, IPCA mais 9,5%, pré-fixado. IPCA indexador, 9,5%, taxa pré-fixada de rentabilidade. É um produto muito bom que protege o seu poder de compra e ainda te dá rentabilidade. LCI e LCA, letra de crédito imobiliário, é isenta de imposto de renda, a mesma coisa com a letra de crédito do agronegócio. Você está investindo nesses setores, ótimos setores para você investir, isento de imposto de renda. O leão, ele pega uma boa parte do nosso dinheiro. E nesse investimento aqui, você está isento. Estratégias por cenário econômico. Então, nós temos aqui, ó, em cenário de alta de juros, aumentar a alocação em títulos pós-fixados. Reduzir exposição a títulos pré-fixados. Por quê? Porque o juro subiu, o pré-fixado ele fica fixo, então ele perde. Encurtar prazos de vencimento. Alta de juros muito grande, encurta o vencimento, porque a qualquer momento a taxa pode cair. Cenário de queda de juros, aumenta a alocação nos pré-fixados, é o contrário, porque você trava, os juros caem, a rentabilidade do pós-fixado diminui, mas o pré-fixado se mantém. Manter posição em títulos atrelados à inflação é importante. Alongar os prazos para travar suas taxas. Então a taxa de juros caiu, vai ficar 2, 3 anos aí em baixa, você já pré-fixou quando a taxa estava alta, então você ganha. Cenário de alta da inflação, aumenta a alocação em títulos atrelados à inflação, reduz a exposição nos pré-fixados e diversifica com ativos reais. Conclusão, então. A conclusão é, uma carteira de renda fixa que seja bem estruturada tem que estar diversificada entre diferentes produtos e também indexadores. Essa alocação, ela tem que ser feita de acordo com o seu perfil e o seu objetivo. É aquilo que a gente falou na aula anterior, já falei em aulas passadas. Quer comprar um apartamento, quer comprar um carro, quer fazer uma carteira previdenciária de acordo com o seu perfil. Mantenha parte dos seus recursos em liquidez para você ter ele se você tiver uma emergência. Considere o cenário econômico, né, para você escolher os pré-fixados, os pós-fixados, indexados à inflação. Você tem que acompanhar a economia do país. Por isso que eu falo, não é só lá botar no CDB e esquecer lá no CDI 100%, 105% CDI, esquecer da vida. Porque se a taxa de juros cair, a sua rentabilidade cai junto. E se você pré-fixou, a sua rentabilidade se mantém equilibrada. Você consegue ganhar do CDI ao longo dos anos, tá? E, muito importante, revise periodicamente a sua carteira, para você ir ajustando ela de acordo com cada cenário econômico do país. Acompanhe as notícias, acompanhe a reunião do Copom, a questão da taxa, os comunicados do Banco Central, e aí você vai estar preparado para poder investir com segurança, com previsibilidade e alta rentabilidade. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula de hoje, montando uma carteira na renda fixa com R$ 20.000. Espero que tenha ajudado você. Investir
é uma coisa assim maravilhosa. Quando você começa a investir, muda a sua mentalidade de uma forma que você não imagina. A sua vida ela literalmente muda, tá? Por que investir? Para conquistar, para trazer tranquilidade, para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Quando você vê o seu dinheiro investindo e rendendo, você fala, cara, dinheiro realmente é uma máquina de fazer dinheiro. E poucas pessoas ensinam isso. Então, aproveita a oportunidade para se inscrever no canal, porque aqui quem patrocina esse canal é a minha própria corretora. Então, não tem nenhum patrocinador fora, não tem conflito de interesse. Aqui eu vou ensinar para você todo o meu conhecimento em relação a investimento, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, se inscreve agora, deixa o like para ajudar, compartilha o vídeo com seus amigos e familiares que precisam aprender e mudar a mentalidade e juntos a gente vai construir uma comunidade que cresce a cada dia, que conhece, que sabe o que está fazendo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, meus amigos!